Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 14 de abril de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Vamos lá para a gente poder entender um pouquinho como é que foi esse mercado aqui nessa última semana. Ó, a gente teve um movimento bem intenso, né, por conta dessas questões de notícias que a gente teve durante esse período da semana passada, né? Então a gente vai observar que o gráfico semanal teve uma amplitude bem grande, né, de 7.400 pontos, né? Normalmente é até que uma movimentação ok para um semanal. Porém, a gente depois vai observar que esse movimento ele se deu em apenas um dia, né? Que movimento forte, né, pessoal? Então, o que eu consigo observar, ó, se a gente pegar do fundo até o topo, é que o semanal chegou a tocar ali no 76,4 da retração, certo? E depois disso ele sentiu a região, uma região aqui que a gente pode observar que é de bastante interesse, é uma região que se armou, né, a base para começar esse pivô de alta aqui, mas que por conta dessas questões de notícia acabou que distorceu um pouco o preço e ele veio até aqui, mas ele se segurou nessa base. Então, diante disso, começo a observar algumas coisas, tá, pessoal? O que eu vou mostrar para vocês agora também é que houve uma retração oposta. Se a gente pega da base da 14, né, da semana passada, e levamos até o topo, a gente vai observar aqui, ó, que a gente teve uma retração oposta de 61,8% aqui na região dos 130 mil, né? E então também acaba que a gente vê que o preço ficou dentro de duas retrações importantes, né? Quando a gente vai para o diário, aí a gente consegue observar aqui, ó, o desenho que ele está deixando para a gente. Então, aqueles 7.400 pontos ele se deu em apenas um dia. Foi esse candle 68 aqui, ou seja, ele determinou o movimento da semana toda. E agora o diário, o que eu vejo nesse diário, tá? Se a gente considerar só esse candle da semana passada, a gente pegar uma retração aqui, ó, do topo até a base desse candle 68 aqui, a gente vai conseguir observar que ele tocou aqui no 61,8, ou seja, como se tivesse dado uma puxada para cima, retraído até o 61,8 e agora ele vem tentar fazer um movimento de continuidade. Então, assim, ó, o que eu estou vendo é isso aqui, aí ele faz um recuo até essa base aqui e agora ele vem tentar um movimento de continuidade para voltar aqui para essa região que ele estava anteriormente, né? Se a gente fazer uma projeção do movimento aqui, ó, a gente vai observar que a região que ele voltaria ali perto da região que ele se encontrava anteriormente, certo? E depois, se ele conseguir ganhar mais tração, ele vem para fazer o rompimento. Então, seria o que eu estou vendo para hoje, tá? Obviamente que o preço pode querer voltar a cair, mas eu entendo que o gráfico ele acaba ficando um pouquinho mais alinhado para cima a partir de agora. Aí a gente vai conseguir observar melhor isso nos outros tempos gráficos, ó, 60 minutos, né? A gente vê que tem uma bela de uma puxada, depois ele faz uma retração. Estou pegando aqui, ó, do fundo até aqui, ó. Aqui 76,4, se eu considerar o fundo, 61,8 de retração. Ou seja, é uma boa retração e agora dando indícios para que ele dê continuidade. Outra questão que a gente pode observar é em relação às médias, né? Em nenhum momento ele conseguiu de fato se firmar para baixo das médias. Ele violou ali em algum momento, mas depois já conseguiu fazer fechamentos acima. A gente observa que teve vários toques aqui, que os compradores apareceram nessa região, né, não deixando esse preço dar continuidade para baixo.
Então eu entendo que há muito interesse comprador nessa região. Agora a gente está chegando numa região importante que é o teste dessa média de 200 períodos, que foi uma média que a gente acabou viu que sofreu ali, né, no toque anterior também, que ele não conseguiu dar continuidade, bem como esse topinho aqui, ó, né, que ele tinha deixado na região anterior, entrando então numa região de bipolaridade. Então a gente entendo muito que quando o preço chegar ali a gente vai ter uma dificuldade para passar por conta dessa bipolaridade que a gente tem na região. Então, mas de qualquer forma eu vejo um movimento aqui, nesse movimento aqui, ó, de projeção aqui. Só um instante que aqui deu um probleminha. Aqui vamos de novo, ó, vamos lá, aqui e ó. Então veja essa projeção aqui de 100% e vai dar bem no topo, bem no topinho anterior. Então possivelmente ele venha buscar essa região. E aí a gente vai ter que ver como é que ele se comporta ali, porque ali é a retração de 61.8, né, do movimento maior, e também é uma região que é de bipolaridade, uma região que ele tem altas chances de ter problema. Então a gente vai ter que ver como é que ele chega lá e como é que ele se comporta. Então de repente ali naquela região realmente seja uma possibilidade de repente montar ou explorar uma vendinha para pegar uma correção maior, tá? E depois tentar um novo movimento. Certo, pessoal? No 15 minutos a gente consegue observar que há de fato uma movimentação ascendente fazendo, né, os rompimentos e continuidade. Uma coisa que está me chamando bastante atenção aqui, ó, se a gente pegar esse topo aqui, ó, a gente tem uma LTBzinha aqui, inclusive dá para levar lá para cima, ó. Ela é maior, tá? Ó, dá para levar lá para cima. Então uma LTB de longa data aqui, que a gente tem que observar como é que ele vai se comportar, como é que ele vai reagir. Ele chegou lá e está tendo dificuldade. Ao mesmo passo que a gente consegue observar aqui, pegando aquele candle da notícia ali, ó, a gente consegue ver uma LTA aqui, ó, entendeu? E aí forma esse triângulo, né? Então esse triângulo aqui pode fazer com que a gente tenha de fato uma movimentação diferente. Vamos ficar atentos em como ele vai se comportar, lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu curtir aí, bons trades e até amanhã.